E falando em liberação, a partir de hoje o comércio de rua volta a funcionar, volta a operar em Florianópolis. Inclusive, Sibeli, Florianópolis era a única cidade que o comércio de rua ainda não tinha voltado. Pois é, Fernando. Uma semana depois da liberação das demais cidades do estado, agora Florianópolis pôde abrir as portas do comércio. É claro que seguindo uma série de regras que, inclusive, vão ser fiscalizadas. O Laércio Botega foi às ruas hoje cedo já para conferir como é que foi nessa primeira manhã aí de reabertura do comércio. Olha só. Há 32 dias, esse comerciante não abriu espaço onde vende assados no centro da capital. O movimento jamais vai ser igual como no dia do fechamento, entendeu? O comércio hoje abre as portas de rua, mas sem a perspectiva de vender como a gente vendia naturalmente. Os comerciantes que voltaram estão tendo que manter os cuidados. Álcool em gel e máscaras são itens necessários. Toda uma medida, né, que parte de todos, assim. Alguns estavam trabalhando em casa. Tu fica muito naquela dificuldade de saber o que vai acontecer amanhã ou não, mas estou feliz de ver que já tem uma movimentação no centro, está todo mundo com máscara, então acho isso muito importante. A gente não tem que pensar só na gente, mas no próximo também. Filas chegaram a se formar. É que pessoas buscaram atendimento presencial para resolver algumas pendências. Eu tentei resolver o máximo possível as coisas em casa, né? Principalmente usando a internet. Tem algumas coisas que infelizmente a gente não consegue pelo meio da internet, então o segundo passo é vir direto na loja. Mas sai de casa com bastante cuidado, né? Bastante só agora, né? Depois de estar intocado esse tempo todo, você em casa só agora, usando máscara, tudo e todo cuidado possível, né? Não dá para vacilar. Não dá para brincar, nesse tempo não tem como brincar. Apesar do retorno do comércio, uma reclamação foi unânime: a falta de pessoas circulando. O número ainda é baixo. E o motivo? A falta dos ônibus. Sem circulação de ônibus não vai haver movimento. Infelizmente, a gente está dando uma faxina, fazendo uma geral lá, para quando chegar um cliente a gente está com um ambiente limpo, arejado e higienizado para bem atender. Mas o movimento vai ser difícil. Sem ônibus não dá? Não. Inclusive, Sibeli, eu fui agora pela manhã procurar a informação junto com a Prefeitura de Florianópolis e com o consórcio Fênix, justamente por causa da reclamação que a nossa entrevistada trouxe na reportagem do Laércio Botega. Como ficam os ônibus? É decreto estadual, até o final de maio, os ônibus não circulam em Santa Catarina. Inclusive, algumas empresas, Joinville, Criciúma, já tentaram na justiça derrubar essa decisão, mas não conseguiram. Então, os ônibus permanecem parados, permanecem nas garagens. Inclusive, a Prefeitura informou para mim agora há pouco o seguinte: tem que esperar a decisão do governador, a Prefeitura não tem o poder de liberar os ônibus. E o consórcio Fênix, na região da Grande Florianópolis, já vem amargando prejuízos, os funcionários estão de férias neste momento, mas as pessoas vão ter que encontrar uma alternativa, Sibeli, porque não vai ter ônibus. Fernando, os ônibus, assim como outros setores, sabemos, né, que são atividades que vão demorar mais, sim, para serem retomadas, e o que a gente viu aí na reportagem foi uma retomada tímida do comércio, né? As pessoas estão abrindo as portas, mas ainda muito preocupadas, movimento pouco, como a gente pôde ver, mas é um momento delicado, né? A gente sabe que está liberado, ao mesmo tempo seguem as recomendações de isolamento, de precaução, né? O uso de máscara, álcool em gel, evitar aglomeração. Então é todo um novo momento e os setores, assim como as pessoas, estão se readequando. Quem falou também com a nossa equipe sobre esse assunto, sobre a retomada do comércio, foi o diretor de Assuntos Econômicos do CDL, o Júlio César Jeremias. Olha só. A expectativa da CDL de Florianópolis é muito positiva com a retomada gradual do comércio. Entendemos que nem todas as empresas conseguirão abrir os estabelecimentos, seja por falta de estrutura para garantir o distanciamento ou por falta de transporte para os funcionários. Mas com certeza, aqueles que conseguirem abrir estarão tomando todas as medidas necessárias de prevenção. Além disso, a CDL contribuirá com o poder público, sendo fiscalizadora do comércio da capital. Estamos atentos às regras de segurança e à prevenção à saúde. Não será admitido que as empresas atuem de forma irregular. Para ajudar os empreendedores neste momento, a CDL lançou a campanha Floripa de Máscara, para incentivar as associadas no uso intensivo do EPI. E estamos com indicações de fornecedores com baixo custo previamente negociado.
Mas o importante é retomar o movimento aos poucos, para voltarmos à normalidade em poucas semanas, mas com segurança. A advogada trabalhista Andréa Lusa também informou para a gente aqui do SBT Meio Dia que a partir de agora os patrões precisam conversar com os funcionários para organizar essa situação do transporte. Se o funcionário dependia do passe, ou seja, a empresa pagava pelo menos parte do transporte coletivo, transporte público, neste momento as empresas que ofereciam esse benefício também são as responsáveis por trazer o funcionário até o local de trabalho. Agora, se antes mesmo disso tudo, o funcionário, na hora de ser contratado, já avisou que não precisava do transporte, agora também é uma responsabilidade dele. Mas vale o bom senso. Florianópolis está voltando nesta segunda-feira, preste atenção, uma semana depois de todo o estado, hein? Florianópolis segurou mais uma semana e agora está liberando o comércio de rua. Fernando, está valendo shopping? Não. Centros comerciais? Também não. Galerias? Muito menos. Por quê? Segundo o decreto do governador, esses espaços não estão liberados. E aí, o prefeito Jean Loureiro ele pode restringir, mas ele não pode liberar mais do que está no decreto do governo do estado. Bom, e a partir da quinta-feira, aí voltam os hotéis e pousadas. Esses serviços aqui que estão na tela já estavam liberados desde a semana passada. Segundo o prefeito, que conversou com a gente aqui no SBT Meio Dia, no SBT Meio Dia Especial de sábado, agora ele tem mais confiança para liberar esses serviços, já que 35 mil testes foram comprados, já estão sendo feitos no drive-thru, também no aeroporto, nos postos de saúde e também foram comprados insumos, uma verdadeira estrutura de guerra, disse o prefeito Jean Loureiro. Além disso, supermercados, a partir dessa semana, também vão fazer a medição da temperatura das pessoas. A ideia é identificar quem tem sintoma, já testa e não espera. Mas atenção, hein? Porque é o seguinte, o comércio de rua foi liberado, mas com uma série de regras. Vamos a elas. Limitação de um cliente por atendente. Segunda regra, limitação de uma pessoa a cada 4 metros quadrados. Então, numa volta aqui, ó, 4 metros quadrados, não é mesmo? Não pode ter mais que uma pessoa. Filas externas com 2 metros de distância por pessoa. Isso aqui é importante, porque muita gente não está cumprindo. Uso de álcool gel. E um detalhe muito importante, os estabelecimentos têm que estar colocando já na porta, na vitrine, só entra de máscara. Florianópolis o pessoal está respeitando. Fui ao mercado neste domingo e vi muita gente já, poucas as pessoas que não estavam de máscaras. Mas um detalhe importante, quem paga a multa é o estabelecimento. Então é responsabilidade do estabelecimento cobrar. Coloque a máscara. Só vai entrar se estiver de máscara. Já já eu vou chamar o Laércio Botega, que está ao vivo. O Laércio está no ponto. O Laércio Botega ao vivo no centro de Florianópolis. Ele vai mostrar para a gente como é que estão sendo avaliadas e cumpridas essas regras aqui, ó. O Laércio vai justamente fiscalizar. Ele vai ser a nossa fiscalização aqui do SBT Meio Dia, do jornalismo do SBT Meio Dia, saber se os estabelecimentos e se os clientes estão respeitando.